Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês estão tudo bem, teve uma boa semana, um feliz sábado a todos vocês. Chegou a hora de nós fazer o estudo da Santa Escritura, para nós ouvir a voz de Deus através do estudo. Já sei, vocês que já estão com a Bíblia na mão, a canetinha, o papel, para anotar a passagem, né? Nós estamos estudando o nosso modelo, né? E aquilo que Jesus deixou para nós seguir. E a Bíblia nos ensina a andar nos caminhos do Senhor. Basta nós pedirmos sabedoria e ter vontade de aprender, e o Espírito Santo nos conduz. Vamos fazer uma oração? Querido e bom Pai que está no céu, a nossa gratidão pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse seu santo dia de sábado, ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos que o Senhor venha fazer presente com os seus santos anjos e o Espírito Santo nos conduzindo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Nós estamos estudando, então você já pode pegar a Bíblia de vocês no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38. Mas vamos lembrar um pouquinho quando Jesus subiu ali ao monte com aqueles 3 discípulos, né, com Pedro, João e Tiago, aonde ele se transformou, foi transfigurado, aonde apareceu Eli e Moisés para conversar com ele, né? E ali os discípulos viram, e Pedro ainda falou com ele Senhor, não é bom que nós fazemos 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. Mas Jesus pegou, ao retornar de lá, falou para eles: vocês não falam nada disso que aconteceu no momento, mas deixou aqui. Por que Jesus levou esses 3 discípulos seus lá? Para eles ver que a palavra de Deus é verdadeira. Ali estava 2 pessoas, uma que tinha ido para o céu sem passar pelo sono da morte, um que tinha passado pelo sono da morte, estava ali conversando com Jesus e falando para ele: olha, tudo isso que o Senhor vai passar, toda essa angústia, esse sofrimento, mas vale a pena, nós estamos aqui. Nós acreditou, nós aceitou e nós está aqui. É isso que nós precisa aceitar pelo olho da fé e a recompensa vem. Então, Atos 10, 38, fala aqui: que espécie de trabalho dedicava Jesus a sua vida? Ele tinha um trabalho. Além de trabalhar com seu pai na carpintaria, ou na fazenda de casa, essas coisas assim, ele tinha outro, o qual andou por toda parte fazendo o bem. Que está na última parte do versículo 38. Ele andava por toda parte pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, da misericórdia de Deus, daquilo que Deus quer para os teus filhos. Ele andava para tudo, ele fazia, ele curava, ele falava do que ele ia passar, ele falava que um dia ele vai voltar. Ele pregou o Evangelho ali para todo mundo, fazendo o bem. Agora lá em 2 Coríntios 8, 9, porque deixou Cristo as riquezas celestiais, dono de tudo, num palácio que olho nenhum e mente nenhum consegue pensar nesse palácio lá no céu. Deixou toda a riqueza dele. Porque, qual motivo? E ele fala assim: pois conheceis a graça do nosso Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós se tornasse rico. Ele deixou tudo, veio no estado de pobreza que ele não tinha nem aonde morar. Para nós ter analisar, ele não teve nem um hospital para nascer, nem um quarto de hospital. Ele não teve nenhuma casa. Ele já foi rejeitado já no seu nascimento. Aí um dono lá de um curral lá, e falou: olha, tem um curral ali, um barracão ali, uma cocheira. Lá, se vocês quiserem ir lá, pode ir lá. E foi ali que ele nasceu, naquela manjedoura. O primeiro bercinho de Jesus foi um coxo, sendo dono de tudo isso daqui, mas o seu berço foi um coxo. E aquele lugar de miséria,
de mosquito, de cheiro de fezes, se tornou um lugar muito importante pela humanidade, porque o príncipe estava ali, os reis vieram ali trazer presente, os anjos vieram ali, estavam ali já não era mais um curral, ali já era um templo, porque o dono de tudo estava ali, mas pela humanidade ele foi rejeitado, né? E ele, dono de tudo, ele se fez pobre para nos dar uma riqueza. Qual é a riqueza que ele nos quer dar? A mansão celestiais. A mansão celestiais. Você às vezes tem uma casa boa, mas não chega nem fala que a mente não consegue pensar e o olho não consegue ver é o que ele tem preparado para teus filhos. Você quer participar dessa mansão, dessa riqueza? Vamos pedir a Deus que nos dá sabedoria. Vamos pedir que para Ele que ensinar nós a andar nos caminhos dEle, que um dia nós vamos estar nessa mansão lá com Ele, lá no céu. Lá no 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Quando injuriado e maltratado, que fez ele? Quando fui maltratado, falei, pois ele, quando atragedor, não revidava com as pessoas. Quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se naquele que julga retamente. Jesus não respondia a maltratar do ser humano. Portanto, quando o soldado foi pegar ele ali no jardim, sendo assim, Pedro reagiu. Jesus não. A única palavra de Jesus falou, sou eu, estou aqui. E quando Judas deu aquele beijo nele, o que ele falou para Judas? Com um beijo você me traiu. Você é o traidor. E essa palavra traidor, quando fala com uma pessoa é traidora, é doída. Porque a traição não tem perdão com a traição. A traição é dura. E Pedro reagiu ali com toda a força. O que Jesus falou para ele? Pedro, basta, guarda essa espada. Pegou aquela orelha, colocou no lugar. Mesmo assim, ele mostrando ali que voltou tudo normal daquele soldado, ainda levaram ele preso para poder maltratar. Por quê? Porque o homem, pela esganância do homem, aquele sacerdote, aqueles governos, queria matar Jesus, porque tinha medo de Jesus tomar o poder deles, porque Jesus falava que ele ia derrubar o templo, ser destruído, em 3 dias ele fazia tudo de novo. E o ser humano não entende. Quando Jesus falava assim, não estava entendendo, ele estava falando do próprio corpo dele. Por isso fala, por acaso você não sabe que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Ele estava falando do corpo dele, que ia ser destruído, mas em 3 dias estava tudo novo, ele ressuscitava e o povo não entendia isso daí. Então, Jesus pregava sobre isso, e eles com medo de perder o poder, a ganância, falou, vamos matar ele, que essa multidão que está seguindo ele, cada dia aumentando mais, e dali um pouco nós não temos poder para nada. Isso é a ganância do ser humano. Vocês podem anotar aí mais passagem aí, Lucas 23, 34 e Atos 3, 17. Como orou ele pelos que crucificaram. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão aqui assistindo e vocês que vão ouvir. Vocês, com uma pessoa que maltrata você, que zomba de você, machuca você com palavra, como é que você reage? Como Jesus reagiu sobre aquelas pessoas? Assim, contudo, Jesus disse, Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que faz. Ele não acusou nenhum daqueles homens, nenhum daqueles soldados. Ele não falou, Pai, ele podia, com o sopro da boca dele, com uma palavra dele, ter destruído tudo. Pois por que ele não fez? Porque ele veio cumprir a ordem do Pai. O Pai tinha falado que o salário do pecado era morte.
E o ser humano tinha entrado em pecado. O mundo estava em pecado. Não tinha outro remédio se não fosse pela morte. Então precisava pagar esse preço. Precisava pagar o preço que o Marco fez errado. Então ele veio para poder pagar este preço. E aí a lei fala, pai, eles não sabem o que está fazendo. Estão numa ignorância demais da conta. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 9, qual é inspirado testemunho dado ao seu respeito? Tem um testemunho dado a respeito de Jesus. Qual é o testemunho? Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, pois isso Deus é tão Deus de que ungiu com um óleo de alecrim como nenhum dos teus companheiros. Ungiu. Deus ungiu o seu filho, ele para pagar este preço, né? Ele fala, com um óleo de alecrim como nenhum dos teus companheiros. Nenhum, só Jesus. Lembra aquela mulher que derramou aquele perfume caro e os discípulos achou ruim porque era um salário de um mês ou mais. E ela pegou, não tinha toalha, ele enxugou com os cabelos. Ali foi Maria, que fez aquilo ali. E ele pegou e falou para os discípulos, por que você está achando ruim? Ela está me ungindo. Ela está me ungindo. Aqui fica o exemplo do modelo que Jesus quer que nós façamos. Qual é? Andar nos caminhos deles, não julgar as pessoas. A Bíblia fala, não julgar para não ser julgado. Não ficar olhando muito o cisco que está no olho do teu irmão, porque a veia da gente tem uma trava, não é isso? E nós, cada dia, pedir para o Senhor Deus Todo-Poderoso, que através do Espírito Santo, através do sacrifício de Jesus na cruz, que um dia nós podemos chegar na Canaã celestial. É o meu desejo a todos. Fica com Deus.